Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Edward de Física e na aula de Relatividade Geral de hoje nós vamos falar sobre relatividade restrita ou relatividade especial. Nós temos um curso aqui completo no canal já falando sobre relatividade. Vou deixar o link aqui no card em cima para se você quiser saber um pouco mais. Nós vamos focar aqui apenas na parte temporal e espacial para que a gente possa, em cima da relatividade, ver como os fenômenos físicos vão ser modificados por conta da velocidade e depois como que isso vai impactar quando nós colocarmos a relatividade geral, que no caso é falar sobre a gravidade. Sobre a relatividade restrita, pessoal, ela surge no final do século XIX, pelo menos as suas principais ideias, com a formulação do eletromagnetismo de Maxwell. Esse eletromagnetismo, ele mostrava algumas coisas que a princípio eram um pouco estranhas para o modelo que nós tínhamos na época. Que estranheza era essa? Era sobre a velocidade da luz. A velocidade da luz, segundo as equações do eletromagnetismo, elas tinham que ter o mesmo valor independente do referencial onde a gente estava trabalhando. Na verdade, os físicos da época pensavam que era esse valor, ele só valia no meio que a gente chama de éter. O que era esse meio éter? É hoje o vácuo. É o meio que permeava o espaço. O problema é que esse éter ele nunca foi detectado, apesar de alguns experimentos terem buscado a existência desse éter, e nós ficamos naquele impasse de, cara, a velocidade da luz, então, ela vale nesse meio, ela vale para todos os meios, o que está acontecendo? E aí o Einstein ele faz uma proposta bem inovadora para a época sobre como é que seria o funcionamento da relatividade, que vai tentar justificar, né, essa velocidade da luz no éter. Bom, a primeira delas é todas as leis da física são as mesmas em todos os referenciais inerciais. Isso Newton já tinha falado. A única diferença é que Newton não se restringia às leis da física, mas às leis da mecânica. Então, quando a gente faz lá F igual a ma, no curso que a gente está vendo aqui, né, mesmo de dinâmica, a gente sempre usa um referencial cuja velocidade é constante. E aí você pode usar as leis de Newton nesse referencial sem problema nenhum. O Einstein aqui fez uma extensão para todas as leis da física. E o segundo postulado é quase uma consequência do primeiro. A velocidade da luz é a mesma para todos os referenciais. Pelas equações de Maxwell, a gente consegue calcular o valor da velocidade da luz em função do epsilon e do μ, que são a permissividade elétrica e magnética de um determinado material. Esse resultado ele dá mais ou menos 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. E esse valor de velocidade tem que ser a mesma para qualquer referencial. Então, qual é o problema disso? Imagina que você tem aqui um observador e ele está vendo a luz vindo de duas fontes. Uma fonte aqui à esquerda, que emite uma luz para ele com velocidade c, está no vácuo, tá? E uma fonte aqui à direita, que emite uma luz para ele também com velocidade c. Até aqui nada demais. Agora vamos supor que esse referencial esteja andando para frente, com velocidade v. Com que velocidade que ele viria essas duas fontes? Bom, a primeira está se aproximando dele, então ele viria com c mais v, e a segunda está se afastando dele, ele viria com c menos v. Só que, pessoal, esse referencial ele não é inercial? Que as equações, que os postulados dizem para a gente? Que todos os referenciais inerciais têm que medir a mesma velocidade da luz. Então, na verdade, esse cara aqui não mede c mais v, ele mede c, e aqui também não mede c menos v, aqui ele mede c. O que gera um desconforto muito grande para a gente. Por quê? Imagina que esse cara está exatamente no meio entre as duas fontes. Se ele estiver exatamente no meio, qual das duas luzes levaria menos tempo para poder acertá-lo? Aí você fala, bom, se eu estou aqui do lado de fora vendo esse evento acontecer, para mim o azul vai acertar primeiro.
porque ele está indo em direção ao azul, o vermelho vai acertar depois, né, em segundo. Só que para esse cara que está aqui, ele está no meio, né? As duas luzes estão vindo com a mesma velocidade. Então, para ele, as luzes vão acertá-lo simultaneamente. Isso é uma coisa muito esquisita, porque como é que uma coisa pode ser simultânea para um referencial e não ser simultâneo para outro? Então, é dentro dessa esquisitice que vai surgir a ideia da dilatação temporal e da contração espacial. Eu não vou focar aqui, pessoal, na relatividade da simultaneidade, tá certo? Que de fato, para o branco aqui, os fenômenos são simultâneos, para o amarelo não são, tá? E isso não tem problema, porque os relógios que esses dois caras vão carregar, eles vão medir de fato intervalos de tempos diferentes para os mesmos fenômenos que eles estão observando, porque um está em movimento em relação ao outro. Para a gente mostrar como que essa diferença de tempo ela funciona, vamos montar aqui um experimento de pensamento, ou seja, é um experimento que a gente vai refletir sobre ele e fazer conta, mas a gente não vai conseguir fazer de fato, que é um relógio de luz. Nesse relógio você vai imaginar aqui o vagão de um trem, e dentro desse vagão existe uma fonte luminosa que está aqui embaixo, uma fonte e um detector. A fonte ela emite luz para cima, e vamos imaginar que aqui em cima seja um espelho, a luz ela vai bater e vai voltar aqui para baixo. Estou desenhando do lado, tá? Só para facilitar a representação. E aí eu tenho dois referenciais. Um referencial que está dentro do vagão, que eu vou chamar de S', e um referencial que está fora do vagão, que eu vou chamar de S. O que esse referencial S vê a mais? Ele vê o vagão se movendo para a direita com velocidade v. É claro que o cara dentro do vagão vê o azul se movendo para a esquerda com velocidade v também, né? Menos v, no caso que vai estar para o outro lado. Vamos supor que esse vagão aqui também ele tenha uma altura h, e a luz viaja com velocidade c. Então, primeira pergunta, pessoal, qual é o intervalo de tempo que o cara dentro do vagão vai medir entre a luz sair do detector, bater no espelho e voltar ao detector, né? Sair do emissor e voltar ao detector. Aí você fala assim, ela sobe uma altura h, ela desce uma altura h, então ela tem um deslocamento de 2h, dividido pela velocidade da luz, né? Estou usando aqui nenhuma equação sofisticada não, tá? A gente está usando ΔT igual a ΔS sobre V. Então essa é a equação aqui que a gente está usando. O ΔS é 2h e o V é a velocidade da luz, que a gente chamou de c. O problema, pessoal, é que esse cara azul não vai ver a mesma coisa. Ele não vai ver a luz subindo e descendo, né? Porque como o vagão está andando para o lado, ele também vai ver esse cara andando para o lado. Então, para ele, a luz parte daqui, é verdade, mas ela vem até aqui, porque o vagão está andando, e depois ela desce, porque o vagão continua andando. Então, ela, na verdade, ela vê essa trajetória diferente. Que para a gente, como que seria? Seria a luz viajando com velocidade c, tanto para cima quanto para baixo, e o vagão viajando com velocidade v para o lado. Isso daria uma velocidade resultante, que está aqui, né, a gente faria Pitágoras, raiz de C2 mais V2. Só mudei a cor aqui, né, para ficar igual ao que a gente tinha feito. Pessoal, e agora, esse é o problema. A luz ela não pode estar viajando com essa velocidade. Independente do referencial, a velocidade tem que ser igual a quanto? C. Então, essa soma que a gente acabou de fazer está errada. Você não pode fazer esse Pitágoras assim. Tem que fazer uma outra conta, que seria a conta de soma de velocidades relativísticas. Mas mesmo que a gente não saiba fazer isso, nós temos certeza que para qualquer referencial, a luz viaja com essa velocidade c. Aí você fala, tá, e daí? Como é que a gente faz essa conta então? É o seguinte, você está vendo esse triângulo aqui? Esse triângulo continua retângulo, né? Onde essa altura vale h. Se eu chamar de ΔT o tempo total para subir e descer a luz, ela leva metade do tempo nesse caminho e a outra metade aqui. Então isso é V vezes ΔT sobre 2. É metade do caminho. E quem é a hipotenusa, pessoal?
a hipotenusa é c vezes ΔT sobre 2, porque a luz está viajando com velocidade c. E aí eu vou fazer Pitágoras nesse triângulo que eu vou destacar aqui agora. E aí se você fizer Pitágoras, você vai encontrar quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Aí eu vou passar esse cara para o outro lado subtraindo, vou botar o 2 em evidência, vou botar o ΔT em evidência. E vou tirar raiz quadrada dos dois lados, já passando o c para o outro lado dividindo. Então, quem é o ΔT? É 2H sobre raiz de C2 menos V2. Galera, o que você consegue perceber com isso? Que o ΔT é diferente, né? Com certeza aqui, ó, aqui era só, é como se fosse raiz de C2, né? Só para você ter uma ideia da conta. É como se fosse raiz de C2. E aí, se é raiz de C2, esse termo daqui é menor. Ou seja, o ΔT é maior. Então, o tempo que o ΔT aqui, o cara referencial S, está medindo, é maior do que o tempo ΔT' que o referencial S' está medindo para esse evento. E como é que a gente define esse evento, né? Como é que eu sei quem é maior, quem é menor? Porque movimento é relativo, né? Esse cara está parado, esse cara está andando para cá. Esse cara está parado, esse cara está andando para cá. Aqui a gente tem um negócio chamado evento próprio. O evento próprio é aquele em que o início e o fim do evento acontecem no mesmo lugar. Então, repara, para o cara dentro do vagão, começa aqui e termina aqui, né? Para o cara fora do vagão, começa aqui e termina em outro lugar. Então, esse cara mede o tempo que a gente chama de próprio. Então, o linha aqui para a gente vai ser o próprio, o não linha vai ser o não próprio, tá? Mas como é que a gente relaciona as duas? A gente não fez isso ainda. Eu vou dividir aqui, ó, em cima e embaixo por C. Porque aí 2H sobre C é exatamente o valor do ΔT'. Então, ΔT vai ser igual a ΔT'. E aí nós costumamos passar esse C para dentro da raiz. Então, fica raiz de 1 menos V sobre C ao quadrado. Então, esse daqui é o valor do tempo, né, da relação entre os tempos para esses dois diferenciais. Normalmente, esse raiz de 1 menos C2 sobre V2 a gente chama de gama. Então, o ΔT é igual a gama vezes ΔT'. Esse gama é o fator de Lorentz. É apenas uma forma de abreviar o resultado, que, né, se chama fator de Lorentz porque o Lorentz chegou a essa mesma conta daqui, diferentemente do Einstein, sem usar uma propriedade física. Ele pensou como que teria que ser as transformações de tempo e posição para que as equações do eletromagnetismo continuassem valendo independente do referencial. Ele chegou a esse mesmo resultado aqui. Pessoal, agora eu queria que antes da gente terminasse essa aula, nessa conta, você destacasse o h ao quadrado. Como assim? Eu vou passar, de novo, para o outro lado aqui, só que eu vou passar só o 2 para lá multiplicando. Então, eu vou deixar c ΔT ao quadrado menos v ΔT ao quadrado é igual a 4h ao quadrado. Tudo bem? Não fiz aqui nada demais, tá? Só passei para um lado, para o outro. Esse c ΔT eu vou deixar assim mesmo. E esse v ΔT, o que é v vezes ΔT? É o quanto que o negócio andou, né? Eu vou chamar de ΔX. É igual a 4h ao quadrado. Galera, se eu tivesse outro referencial ali se movendo em relação aos dois primeiros, será que eu poderia usar essa conta aqui? Com certeza. A única diferença seria que o v seria diferente, o ΔT seria diferente. Mas esse resultado aqui, ele independe do referencial com que nós estamos trabalhando. Então, nós chamamos isso daqui de um invariante. Invariante, adivinha, é uma coisa que não varia. Independente do referencial, esse resultado ele vai ser o mesmo. Então, aqui é onde a gente começa a verificar algumas propriedades que vão fornecer para a gente características depois da relatividade geral também. A relatividade geral ela também vai se basear em alguns invariantes que vão aparecer no meio lá das suas contas da geometria. Beleza?
Então guarda isso daqui que a gente vai usar em algum momento um pouco mais para frente. Então galera, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, @edwardfísica.